prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade à lição 16, que é o Apocalipse, parte 1. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos a lição, mas eu gostaria de continuar, porque o livro de Apocalipse é muito complexo. Então nós precisamos aprofundar mais. E hoje, no caso, eu gostaria de falar sobre as 7 igrejas, quer dizer, as cartas às 7 igrejas. Então vamos dar início mais a esse estudo e que Deus nos abençoe. E vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas e para todos aqueles que vão estar assistindo esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque estamos diante aqui da Tua Palavra, que a Tua Palavra é que nos edifica, que nos orienta, que nos abençoa. Por isso nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito faça-nos compreender cada vez mais a Tua Palavra, para que possamos dar frutos, Senhor, para que possamos ter o conhecimento, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Tenha misericórdia das nossas vidas, purifica, Senhor, nós de todo pecado e abençoe cada vida que vai estar assistindo a esse estudo, Pai. E livra do mal. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, como já foi dito, na lição 16, Apocalipse, parte 1, nós tivemos aqui aquelas informações básicas que, no caso, e tanto continuidade, nós vimos que as informações básicas, o grupo é Apocalipse, o autor é o apóstolo João, e a data foi mais ou menos de 90 a 100 depois de Cristo, e no local, na ilha de Pátio. E o alvo é 7 igrejas da Ásia. E o versículo-chave, Apocalipse 1,19, e a expressão-chave, a vitória de Cristo da sua igreja sobre Satanás e seus anjos. Então, hoje nós queremos falar sobre esse alvo, as 7 igrejas da Ásia. Então, nós vamos começar agora abordando, uma vez que na aula anterior nós já falamos todo sobre essa lição, que é a parte 1 de Apocalipse, e eu gostaria de falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Então, a gente tem a primeira carta, que foi a igreja de Éfeso. Escreve o anjo à igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Nada se sabe a certo quem era esse anjo, nos dias em que esta carta estava sendo enviada, a não ser aquilo que depende do texto em foco. Segundo o relato de Lucas, em Atos 20, quando Paulo visitou a Ásia Menor, entre aspas, Mileto mandou a Éfeso, quer dizer, Paulo falando, chama-se os anciãos da igreja, e logo se chegaram junto deles, disse-lhe: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Fecha aspas. Isso está lá em Atos 20, 17, 18 e 28, quando Paulo falou essas palavras de Timóteo. Era o pastor, quer dizer, o anjo da igreja de Éfeso. E provavelmente Tíquico tenha sido seu substituto, conforme Atos 24, Efésios 6, 21 e 2 Timóteo 4, 12. O anjo aí, no caso, e que Jesus se refere, bem pode ser este último. Até a gente sabe que essas cartas foi o próprio Jesus que falou a João, porque todas essas palavras, essas cartas foram direcionadas a João, mas por Jesus Cristo. E Éfeso o nome significa desejado, situação geográfica, cidade de Éfeso. Se encravava num pequeno continente da Ásia Menor, e esta era a capital da província romana da Ásia, com Antioquia.
da Síria e Alexandrina, no Egito. Formava-se um grupo de 3 maiores cidades do litoral leste do mar Mediterrâneo. O seu tempo, Tatiana, dos Efésios, lá em Atos 19, 28, onde fala isso, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pelo menos 2 vezes. Paulo esteve nessa cidade, conforme Atos 18, 19 e 19, 1. Em sua terceira viagem por aquela região, ele não chegou até lá, mas entrando em Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Essa igreja recebeu 2 cartas, uma de Paulo, a Epístola aos Efésios, e a outra de Cristo, a que está em foco, né? A primeira em 64 d.C. e a segunda em 96 d.C. Notem que as 7 coisas comuns a todas as 7 mensagens, todas são dirigidas ao anjo da igreja. Cada mensagem tem uma descrição abreviada daquele que a envia, tirada da visão de Cristo glorificado. No primeiro capítulo, Cristo afirma a cada igreja, né? E todas as mensagens têm uma palavra de louvor ou censura. Cristo lembra a sua vinda que há de acontecer conforme a conduta da sua própria pessoa e todas as 7 igrejas. Cada igreja é repetida a frase: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E cada vez a promessa explícita para os vencedores do bom combate da fé. Jesus diz o que vencer, né? Conforme lá 2, 7, 11, 17, 26, 3, 5, 12 e 21. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, a quem não pode sofrer os maus, e puseste à prova que dizem ser apóstolo e que não são, e tu os achaste mentiroso. Aí, entre aspas, os que dizem ser apóstolo está em foco neste versículo, e os chefes coquinóticos que tinham arrogado para si o título de apóstolo de Cristo. Paulo diz que tais, entre aspas, falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 11, 13, parte B. Diante dos anciãos de Éfeso, Paulo os chamou de lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Os 8 livros do Novo Testamento foram escritos contra formas diversas dessa heresia, a saber, até nós já vimos isso, né, nas cartas de Paulo, falando sobre as heresias, né, na igreja. As 3 epístolas pastorais, as 3 epístolas joaninas e Judas, a epístola ao Efésio, o Evangelho de João, o livro de Apocalipse e alguns trechos esparsos também reflete a posição a essa heresia. A igreja de Éfeso não suportava tais coquinóticos, por isso foi louvado pelo Senhor. Puseste à prova, assim o Senhor falou. Esta expressão é o que vale de si ao no que reprovaste-os. A igreja de Éfeso talvez tenha sido a de maior cuidado do ministério de Paulo. O Novo Testamento diz que Paulo manteve em Éfeso, levando consigo Priscila e Áquila, e deixou-os ali. Retornou mais tarde e desta vez permaneceu 2 anos dedicando à pregação do Evangelho. Dessa maneira, todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra sobre o Senhor Jesus, assim judeus como os gregos, em Atos 19, 10. Éfeso chegou mesmo a tornar-se o centro do mundo cristão. As profecias de Paulo realizavam-se. Poderá hoje, e quem visita Éfeso, saber onde era o lugar da casa ou templo em que a igreja se reunia. Tudo ruína, como homem compatiu em Éfeso contra as bestas, disse Paulo, feras humanas, conforme 1 Coríntios 15, 32. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isso foi pronunciado por Paulo. Tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. Evidente que os que têm esperança esperam,
e o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, conforme lá em Isaías 40, 29 e 31. No Salmo 89, 19, há uma promessa de Deus para aqueles que trabalham. Socorri um que é esforçado, exaltais um eleito de louvor. A inatividade na vida espiritual é condenada por Deus. No livro de Provérbios fala-se: "Tô preguiçoso", acerca de 17 vezes. Por isso é evidente que o Espírito Santo considera muito este perigo da mocidade e de pessoas mais idosas. O preguiçoso é reprovado por covardia, conforme Provérbios 21, 25 e 26, 13. Por negligenciar a oportunidade, conforme Provérbios 12, 27. E os deveres, que é Provérbios 24. Por desperdiçamento, Provérbios 18, 9. E por indolência, Provérbios 6, 6. Por imaginar-se sábio, conforme Provérbios 16, 26, 16, ele é ainda comparado ao caçador que não usa sua casa e, portanto, o come crua. Provérbios 12, 27. Concomitantemente, ele não leva sua mão à boca para não cansar o braço. A igreja de Éfeso era conhecida pelas obras, perseverava no trabalho e não cansava dos serviços de Cristo. Nota como se repete a palavra paciência. Era perseverante no lidar e perseverante no sofrer. Tenho, porém, contra ti que testaste a tua primeira caridade. A primeira caridade é o primeiro amor. O presente expressão não significa declínio da fé, como alguns, mas antes sugere um esfriamento no amor. Cerca de 30 anos antes desta carta, a igreja de Éfeso tinha ardente caridade para com todos os santos, conforme Éfeso 3,18. Paulo chegou até convidá-los a participarem da largura, altura e profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento, e desse aparecimento gradual do amor fraternal no coração do salvo, conforme Mateus 24, 12. Tem como resultado o abandono da primeira caridade. Pedro disse aos seus leitores, entre aspas, sobretudo tende ardente caridade, fecha aspas, 1 Pedro 4, 8. Cristo menciona não menos que 9 características destacadas e louváveis que achou a igreja de Éfeso, mas por isso podia desculpá-la na falta de amor. Apesar de qualquer esforço ou de qualquer grau de sinceridade, gravíssimo é o nosso estado espiritual se nos faltar o amor. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e que não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Fecha aspas. Esta é a grande declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 3 e seguinte. Se o cristão não tem amor, a vida espiritual também não tem sentido. Nada seria, disse ele. Lembra-se, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar do seu castiçal, se não te arrependeste. Tirarei do seu lugar do seu castiçal, isto quer dizer que esta profecia do Senhor Jesus sobre a remoção do castiçal de Éfeso, que não se cumpriu na igreja, mas também na cidade. Alguém já disse com sabedoria: há tempo para perdão e há tempo para juízo, conforme Eclesiastes 3:1. Por muito tempo o castiçal de Éfeso se manteve em pé. Deus estava lhe dando uma oportunidade para arrependimento. Segundo o testemunho da história, ele disse: não fez o juízo que Deus atingiu não somente os castiçal. A igreja também é a cidade no 5º século sua glória declinou.
Hoje não resta nem opulência, nem mesmo templos pagãos, santuosos, nem o porto que o próprio mar destruiu e aterrou. Éfeso era uma igreja autêntica, ensinava a verdadeira doutrina de Cristo e punha à prova os homens que se desviaram da fé uma vez para sempre, entregue aos santos, mas devia se arrepender de uma falta grave. Deixou o primeiro amor. No contexto vivido, a melhor maneira de o cristão restaurar a primeira caridade é, sem dúvida alguma, praticar as primeiras obras. Amplas exigências foram exigidas na igreja de Éfeso. Tem, porém, isto que aborreceis a obra dos Nicolaitas, os quais eu também aborreço. Isso falou Paulo. Os Nicolaitas não podemos determinar com certeza seres Nicolaitas, discípulos de Nicolau. O sétimo diácono, conforme Atos 6,5, o texto divino, escrito por São Lucas, afirma ser Nicolau, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, conforme Atos 6,3. O apóstolo João conhecia bem pessoalmente a Nicolau e, sem dúvida, no dia da sua separação para o diaconato, o texto em si não diz que aqueles 7 foram separados para diácono, mas o grego ali existente favorece o significado do pensamento. Diácono, 3 vezes ministro, 7 vezes e servos 20 vezes. Põe suas mãos sobre ele, em Atos 6, 2, 6. Esta é a razão, além de muitas outras, motivo para não infringirmos na conduta deste servo de Deus aquilo que ele não foi. Assim, se tivesse sido João, teria citado seu nome como fez com os outros inimigos da igreja. De acordo com certos escritores, a palavra Nicolau quer dizer vencedor do povo, e o termo Nicolaidas, que vem do superlativo, tem quase o mesmo sentido. Nico é um termo grego que significa conquistar ou subjugar, laitanes. É a palavra grega de modo que deriva do nosso vocabulário leigo. Nas cartas do Apocalipse, quando é mencionada uma doutrina ou ato de uma pessoa comunente, se usa mencionar seu nome. Por exemplo, doutrina de Balaão, nos tronos de Satanás, sinagoga de Satanás, as providências de Satanás, tolera-se Jezabel. Quanto aos Nicolaitas, o estilo muda completamente, como pode ser muito bem ser observado. A frase, as obras dos Nicolaitas, conforme lá 2,6, e a doutrina dos Nicolaitas, 2,15. O presente texto diz, as obras de Nicolau, as pessoas, nem as doutrinas de Nicolau, nem o dos 7, o leitor deve observar a frase pluralizada, as obras dos Nicolaitas, ou doutrina dos Nicolaitas. Essa expressão refere a um grupo e não uma pessoa. Do outro ponto de vista, sobre o assunto que deve ser observado, é que Nicolau era prosélito de Antioquia, conforme Atos 6,5. Separado para o diaconato, servia na igreja de Jerusalém. Livro de Atos dos Apóstolos não fala de Nicolau, como tendo se destacado como missionário itinerante. O exemplo de Estevão em Filipe. Evidente que sua esfera de trabalho foi local e ele não alcançou lugares. Distante como Éfeso e Pérgamo, pelo que sabemos, não é mencionado, mesmo antes ou depois de Cristo, um homem chamado Nicolau que tenha fundado uma seita, ou não ser aquilo despreendido e focalizado no texto, em foco. Essa é a palavra e simbólica, vemos neste vocábulo Nicolaitas e começo do controle sacerdotal ou eclesiástico sobre a congregação da igreja cristã individual. Ainda se declara o que se segue, segundo alguns escritores. Os movimentos da igreja visando o poder político e prestígio social
mediante uniões e federações e alianças mundanas, são doutrinas de obras. Os nicolaitas trata do esforço de restaurar por métodos humanos aquilo que se perdeu no primeiro amor, observando 2 pontos focais ainda sobre o presente assunto. Tudo indica que nicolaitas refere ao começo da noção de uma ordem sacerdotal na Igreja Clero e leigos. Tudo nos faz crer que esta seita denominada de nicolaitas faz parte de um sistema cósmico existente naqueles dias. Pode ser isso o sentido do real do que temos aqui. Como já ficou estabelecido acima, em época posterior a Cristo, houve uma seita gnóstica conhecida por os nicolaitas, no qual mencionado por Tertuliano, de Cartago, o que também era intolicóstica. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: o que vencer, está-lhe-ei comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, esse comer da árvore da vida, o vencedor recebe a promessa que se alimentará da árvore da vida. Este livro fecha com uma bem-aventurança sobre o que tem a árvore da vida, conforme Apocalipse 22:14. Em Apocalipse não aparece mais a árvore da ciência, do bem e do mal, mas de um modo especial a árvore da vida. O comer da árvore da vida expressa a participação da vida eterna. O simbolismo da árvore da vida aparece em toda a mitologia, desde a Índia até Escandinávia. Os rabinos judeus ismaelitas chamavam de árvore da provação. Tem uma própria árvore da vida chamada de destruidora da morte. Para nós, porém, o comer da árvore da vida significa o direito de ser revestido da imortalidade, conforme Apocalipse 22:19, e algumas Bíblias trazem comer, mas sem outras se alimente. A Almeida, por exemplo, 1969, é a mais expressiva. A sabedoria divina divide os homens em 2 classes, dos vencedores e dos vencidos, conforme 2 Pedro 2:20. Os vencedores comerão da árvore da vida, no paraíso de Deus, no Éden. Aos vencidos foi vedado a oportunidade de comer dessa árvore, para que não te vivesse para sempre na miséria, conforme Gênesis 3:22. Mas os vencedores na maior felicidade será concedido comer e viver eternamente. Tá? Isso foi que nós abrangemos, foi a primeira carta de Jesus em Apocalipse à igreja de Éfeso. Agora nós vamos estar na segunda carta, que é a igreja de Esmirna. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto o primeiro e o último foi morto e reviveu. Entre aspas, né? E entre aspas ainda, ao anjo da igreja, que é Jesus falando, então fecha aspas. Podemos ver nesse versículo uma referência à pessoa de Policarpo. Este pastor nasceu em 69 d.C. e morreu em 1159 d.C. O Dr. Russell Norman diz que a etimologia do nome Policarpo significa muito forte ou frutífero. Policarpo foi discípulo pessoal do apóstolo João, homem muito consagrado, foi o principal pastor da igreja de Esmirna durante o exílio do apóstolo em Pátimo. A narrativa do seu martírio é narrada por Eusébio em sua história eclesiástica. Foi levado à arena, lugar dos Jogos Olímpicos, um dos maiores teatros perto da Ásia, menor parte da qual a construção permanece em pé até hoje. Policarpo deve ser realmente o anjo do texto em foco, pois é evidente, assim o declara. Hermínia, o nome Esmirna, significa mira. A palavra usada 3 vezes no Evangelho de Mateus, que é Mateus 2:11, Marcos 15:23 e João 19:39. De acordo com certo escritor, o nome descreve bem a igreja perseguida até a morte, embalsamada nos perfumes prévios do seu sofrimento.
tal como foi a igreja de Hermínia, foi a igreja de mirra ou amargura, entretanto foi agradável e preciosa para o Senhor. Hermínia também é famosa por seu terra natal de Homero, o poeta seco da mitologia grega, e como lar de Policarpo, bispo de Hermínia. Situação geográfica de Hermínia. Esta cidade encrava no pequeno continente da Ásia, menor em 1970. Hermínia já contava com cerca de 63 mil habitantes e é atualmente a principal cidade turca, denominada Izmir. Os muçulmanos chamam de Izmir e infiel. O rio Melis, famoso na literatura, também era aturado em Esmirna. Próxima à nascente deste rio ficava a caverna onde, diz Homero, compunha seus poemas com a conquista do Oriente pelos romanos. Esmirna passou a fazer parte da província romana da Ásia. A cidade de Hermínia, cujo nome significa mirra, caracterizou pela forte oposição à resistência do cristianismo. No primeiro século da nossa era, a igreja local originou na grande colônia judaica, ali estabelecida em Hermínia, no ano de 159 d.C. Policarpo, seu bispo, foi martirizado. Isto diz o primeiro e o último. Já tivemos a oportunidade de encontrar esse título aplicado à pessoa de Cristo, em Apocalipse 1,16, onde o mesmo é implantado e comentado e ilustrado pelo nosso alfabeto português. Cristo é o primeiro quanto ao tempo e à importância. Ele é a fonte originária de qualquer vida. Seu princípio mesmo é o fato que Cristo é o princípio, equivalente à declaração que ele é o alfa, e o fato de ser o último, equivalente ao ômega. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. É o A e o Z, que nós encontramos no meio, mas Cristo continua a existir. Na qualidade de ser ele o último, pode-se dizer o seguinte sobre Cristo: ele é a razão mesmo da existência. Ele é o princípio da vida e após a morte. Ele é alvo de toda a existência. Ômega, eu sei das tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus não só conhecia as obras dessa igreja fiel, mas é um modo especial da sua tribulação. No grego clássico, tribulação é trilipse, significa pressão, derivada de tilipo, que tem o sentido gera-se de pressionar e afligir, etc. Mas nas páginas do Novo Testamento, em sentido comum, com exceção da palavra designada para um período de 7 anos, tem o sentido de perseguição defragada por aqueles que são aqui da terra, inimigo do povo de Deus. A pobreza, o leitor deve observar o contraste que existe entre o anjo, pastor da igreja de Hermínia, e da igreja de Laodiceia. Cumpre-se aqui, portanto, um provérbio oriental que diz: aos olhos de Deus existe homens ricos. Quem são pobres, os homens pobres são ricos. O sábio Salomão declara em Provérbios 13:7 que há quem se faça rico, o pastor de Laodiceia, não tendo coisa nenhuma, e quem faça pobre, o pastor de Hermínia, tendo grande riqueza. Já um escritor afirma, observa, quem aqueles crentes da Hermínia era pobre, mas não porque não trabalhasse, sendo essa causa mais comum da pobreza de modo geral. Mas devido às perseguições que sofria, suas propriedades e bens foram confiscados pelo poderio romano, e além de tudo, esses servos de Deus ainda sofriam encarceramento. Porém, está declarado no presente texto que eles eram ricos, mas nas riquezas espirituais. Eles eram de fato ricos nas obras, na fé, na oração, no amor não fingido, na leitura da palavra de Deus, à maneira de seus dias.
diante de Deus são as riquezas da alma, conforme Mateus 6,20, 1 Timóteo 6,17 a 19. E fala sobre a blasfêmia dos que dizem judeus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nem todos que são de Israel são israelitas, conforme Romanos 9,6b. Não é judeu o que é exteriormente. Esses falsos judeus procuram firmar suas origens no patriarca Abraão, a exemplo dos demais. Perseguiram a igreja sofredora da cidade de Hermínia, na Ásia Menor. Atualmente, o nome Hermina, no campo profético, representa a igreja subterrânea que sofre por amor a Cristo nos países da cortina de ferro. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e terei uma tribulação de 10 dias. Aí diz: ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. A posição do grande inimigo de Deus e dos homens, conforme mencionado no registro que João faz às 7 igrejas e jamais cessou. Satanás é citado no total de 8 vezes no Apocalipse, e 5 textos relacionam-se com as igrejas, 6 vezes se incluindo no termo diabo visto no presente texto. A prisão no versículo em foco não se refere a uma prisão espiritual, como tem sido interpretado por alguns estudiosos, conforme Lucas 13,16, mas sim literal. As perseguições proferidas pelos romanos naquela igreja, com a ajuda dos judeus, que se dizem judeus, foram obras de Satanás, sob a alegação que os cristãos de Hermina estavam traindo. O imperador houve encarceramento em massa, e a seguir o imperador ordenou o martírio de muitos daqueles. Em uma só catacumba de Roma foram encontrados remanescentes ossos de 174 mil cristãos, calculadamente. Muita gente. Tereis uma tribulação de 10 dias, e os 10 dias do presente texto têm referência histórica. O primeiro caso é profética, no segundo, a igreja sofreu 10 perseguições distintas, desde o reinado do imperador Nero até o Diocleciano. As 10 grandes perseguições podem ser relacionadas desta forma: sobre Nero, sobre Dominiciano, Trajano, sobre Aurélio, sobre Severo, sobre Máximo, sobre Valeriano, sobre Aureliano, sobre Diocleciano. E durante esse tempo a matança de cristãos foi tremenda. Nos campos proféticos, as perseguições desencadeadas por Diocleciano penduraram 10 anos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa é a palavra de Deus lá em Apocalipse. Na carta foi escrita à igreja de Hermínia. Quem tem ouvido, ouça. Ora, por nada menos de 7 vezes no Evangelho, e por 8 vezes neste livro do Apocalipse. 7 vezes para essa igreja. Reboa aquela chamada vital, aperta e particular para quem quiser ter ouvidos abertos. Quem tem ouvido, ouça. O missionário Orlando Poyer diz que o Cristo glorificado apresenta 7 igrejas em símbolos partindo e distribuído conforme a sua necessidade para a igreja ortodoxa e sempre em Éfeso. Cristo é aquela que tem as 7 igrejas da testa, isto é, que lhe sustenta a obra. A igreja atribulada em Hermina, na véspera do tempo de martírio, Jesus se apresenta como aquele que havia experimentado a perseguição até a morte e havia vencido. A igreja descuidada de Pérgamo, Cristo glorificado é quem maneja a espada, dividindo a igreja do mundo. Para a igreja que declinava Tiatira, Cristo é juiz, com os olhos como chama de fogo. Para a igreja morta, Sardes, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes
da morte para a vida. A igreja missionária da Filadélfia, Cristo é quem abre as portas da evangelização. Para a igreja morna, Laodiceia, Cristo é a fiel e verdadeira testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesma. O turno da segunda morte, somente no livro de Apocalipse, se encontra a expressão, a segunda morte. Ela será destinada aos vencidos, mas nenhum poderá sobre os vencedores. A segunda morte é a morte eterna. A frase aparece aqui em Apocalipse 26, 14 e 21, 18, onde o destino dos perdidos é descrito em termos de um lago de fogo e enxofre. Durante sua vinda terrena, Cristo fez sua promessa, dizendo: as portas do inferno, as forças do mal, não teriam nenhum poder sobre a igreja, conforme Mateus 16, 18. Esta promessa de Cristo é presente em escatologia, agora na eternidade. Bom, irmão, eu li até a segunda carta, porque eu acho que eu poderia entrar na terceira carta, mas ocorre que faz ficar muito estendido, uma vez que são 7 cartas. Então, nós já abordamos a primeira carta, né? Que a primeira carta foi a igreja de Éfeso, e a segunda carta de Hermínia. E na próxima semana, eu vou abordar as cartas de Pérgamo e a igreja de Sardes, ou melhor, a igreja de Tiatira, e, se for possível, a igreja de Sardes. Eu não quero me prolongar, porque vai ficar muito extenso, e é melhor que nós podemos meditar na palavra de Deus, na Bíblia, pelo menos aqui no Apocalipse capítulo 2, nós poderemos começarmos a ler, nesta semana, sobre essa carta da igreja de Éfeso, a carta da igreja de Hermínia e, consequentemente, a carta da igreja de Pérgamo, Tiatira e de Sardes. Para quê? Para que quando nós formos abordar essas cartas, no qual esse resumo que eu providenciei, aí podemos entender melhor, né? O porquê que foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Então a gente vê ali essa abordagem, e eu gostaria, já que nós já temos um pouquinho no tempo avançado, e nós não vamos continuar porque seria prolongar muito. Então a gente poderia continuar na próxima lição, ou melhor, na mesma lição, que é Apocalipse 1, né? Que é a lição 16, mas abordando essas cartas do apóstolo João em Apocalipse, né? Que foi direcionada para que João escrevesse às igrejas. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo a bênção para todos nós, né, nesse dia, e que Deus possa nos estar abençoando. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, te exalto por mais esse dia, por todos aqueles que estão assistindo, Senhor, que possa ter um domingo abençoado, um culto abençoado, cada um na sua igreja, e que possa ser uma semana também abençoada. Mas o que mais importante é que nós pedimos, Senhor, para que possamos ser abençoados, é o conhecimento da Tua Palavra. Porque através do conhecimento da Tua Palavra, evita-te nós pecarmos contra Ti. Porque se nós obedecermos a Tua Palavra, entendermos a Tua Palavra, naturalmente nós vamos ter esse conhecimento e vamos crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. É Ele que nos salva, que nos liberta e que nos conduz para a vida eterna. Por isso nós te louvamos pelo sacrifício dele na cruz. Te louvamos, Senhor, porque Tu amou o mundo de tal maneira que enviaste Teu Filho para morrer e ressuscitar e viver eternamente. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, e que Seu Santo Espírito faça-nos compreender a Tua Palavra, para que nós não sejamos enganados, Senhor, por fábula e por heresia, mas que possamos, Senhor, através da compreensão que o Teu Espírito Santo nos fornece, nós crescemos e sermos edificados pela Tua Palavra. Isso é que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus.
Irmãos e irmãs, muito obrigado por vocês terem assistido. Uma boa semana e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.